Graça e paz, abençoados! Mais uma vez o canal Luzes da Graça chega a vocês nesse dia que fez o nosso Deus e, acima de tudo, nosso Pai. Estamos aqui em pleno feriado, de Corpus Christi, Vamos estar falando aqui para vocês sobre este tema. Nós vamos falar sobre o Cordeiro descrito na Bíblia. Então, vamos falar sobre o Cordeiro. Esta é a parte 1, vamos fazer por parte, porque essa série ela vai trazer grandes revelações a nós. E o irmão Paulo, com todo o amor, com todo o carinho, é essa alegria do irmão Paulo, do irmão Fernando e de outros irmãos aí em graça também, de participar a vocês o que? Essas revelações espirituais a vocês. Então vamos estar aqui não como professor, mas como participador da alegria, das bênçãos que nós temos recebido na forma espiritual de entendimento. Então, abençoados, vamos começar falando sobre o Cordeiro, que é o tema. Parte 1. Abençoados, nós trazemos até vocês este assunto para trazer claridade na mente, nos fazendo enxergar com mais nitidez sobre este assunto, sobre o Cordeiro. O Cordeiro é apresentado apenas como ideia de um sacrifício em Gênesis 3:21. Vamos ver aqui que o Cordeiro foi apresentado, é morto um animal, é sacrificado um animal após o pecado do homem. Quando Deus falou para o homem não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para ele não tocar e nem se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu, preferiu botar os olhos sobre a vida física, do que sobre a vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque a árvore da vida estava junto no meio do jardim, aonde o homem estendeu a mão. A palavra diz que ele estendeu a mão e tomou do fruto. A mulher estendeu a mão e tomou do fruto e comeu. Se estendeu a mão, é porque essa árvore do conhecimento estava ao lado da árvore da vida. Estavam as duas, como diz a palavra, no meio do jardim. O meio do jardim não é literalmente a árvore da vida, mas as duas estavam no meio do jardim. Então, abençoado, como já expliquei nos vídeos anteriores sobre as árvores, então mostrei para vocês dentro da palavra que as duas árvores estavam no meio do jardim. Então, no meio do jardim existia a liberdade, o homem na sua liberdade de escolha e não livre-arbítrio, porque o termo livre-arbítrio é denominado apenas a um ser supremo, livre-arbítrio. Por exemplo, eu estive falando com meu irmão Fernando, mostrando que o homem não possui livre-arbítrio, porque o homem... O homem não possui o livre-arbítrio. Por que o homem não possui livre-arbítrio? Se ele se suicidar, se ele lançar sua vida fora, como muitos fazem aí, dá um tiro na cabeça, morre. O homem, se lançar no mar abaixo, nas profundezas, ele vai morrer afogado. Se lançar às alturas, ele vai morrer. Então ele não tem o livre-arbítrio. Se ele tivesse o livre-arbítrio, ele faria e continuaria vivo. Mas só quem tem o livre-arbítrio é o Criador. Ele é o único que tem o livre-arbítrio. É o Todo-Poderoso, que faz o que quer e na hora que quer e como quer. Nós somos dotados de liberdade de escolha. É essa liberdade que foi concedido a Adão e a sua mulher. Deus deu livre-arbítrio sobre as coisas físicas. Aí sim, temos o livre-arbítrio sobre as coisas físicas. A liberdade, mesmo assim, não é totalmente. Ainda assim, a liberdade de escolha. Lá no Éden, o homem tinha livre-arbítrio sobre as coisas físicas. Deus deixou a ele o entendimento de que ele tinha livre-arbítrio. Ele falou, de todas as árvores você pode comer.
com liberdade, o quanto vocês quiserem. Você pode comer de uma, de outra, mas, olha só, mas daqui está no meio do jardim, eram duas, a da vida, daqui estava no meio do jardim, ele fala, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Então o homem preferiu a árvore física do que? Do conhecimento do bem e do mal, olhando a aparência física, do que a árvore espiritual, que era a árvore da vida. Então o homem passou a viver a vida física. Então, abençoados, Adão e a sua mulher, vamos lá em Gênesis 3:21, diz aqui, após o pecado, o homem se tornou carnal. No verso 7, capítulo 3, diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles então aqui demonstram a palavra que eles que eram espiritual, o seu estado era espiritual, cheio de luz, diante da luz não se vê o quê? As falhas. Diante da luz não havia trevas. Mas agora, diante das trevas sobre a vida do homem, o homem tornou-se físico. Diz aqui, então foram abertos os olhos de ambos, quando perderam a sua luz, trouxeram as trevas para a criação, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? O ensino de que Deus colocou Adão, fez Adão para pecar, que Deus colocou Adão para ser mau, então é errôneo, porque Deus aqui pergunta, quem fez isso com você? Quem te mostrou que tu estava nu? Quem trouxe esse estado de condenação? Quem foi que te apagou, Adão? Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu, a consequência, Deus falou, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então, o Deus falou que o único motivo dele ter se apagado, de se agora se sentir envergonhado na intimidade com Deus, é porque ele tinha desobedecido a ordem de Deus. Então, Deus entendeu que a morte espiritual chegou ao homem. Aí Adão começa a acusar a mulher a serpente. Agora no verso 21, diz assim, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Vamos observar aqui, amados. Vamos por parte. Primeira pergunta que nós fazemos a todos que nos assistem pelo canal Luzes da Graça e Yahushua reina para sempre, do nosso irmão Fernando, a primeira pergunta que nós fazemos é por que, você deve se perguntar, você já deve ter se perguntado, por que Deus pega um animal, né? Consequentemente, entendemos que é um cordeiro, porque a simbologia dos sacrifícios depois vem apontar para o cordeiro. Vemos lá que Abel oferece sacrifício, um cordeiro ao Senhor, e Abraão também oferece o holocausto. O primeiro holocausto no monte, Abraão oferece ali. Então, o primeiro a sacrificar foi o próprio Deus. Agora, por que Deus toma essa atitude de sacrificar um animal para cobrir as vergonhas do homem? Primeiro ponto que temos que entender, por que Deus faz isso? Essa é a pergunta que nós fazemos. Sabemos que as vestes, o couro do animal que foi sem costura, colocado sobre o homem e a mulher, traria o que? A sã consciência agiria sobre o estado mental, ou a alma do homem, sobre as emoções do homem,
aonde não mais o homem, pelo menos por um tempo, não teria mais vergonha de Deus, medo, vergonha de se aproximar de Deus, porque a consciência acusava, fazia o homem olhar Deus como um Deus bom e como um Deus mau agora. Se escondeu de Deus, tive medo de ti e me escondi. Primeira atitude daquele que está apartado de Deus é ter medo de Deus, é não buscar a Deus porque se acha condenado. É como as pessoas que estão fora da fé cristã, né? Vivem no mundanismo, na carnalidade, e elas falam, não, só vou entrar para a igreja, é o termo que eles usam, só vou ser crente, só vou entrar para a igreja quando eu largar a bebida. Por quê? Só vou entrar, como o que está no tráfico, fala, só vou entrar para a igreja quando eu largar o tráfico, quando eu largar as drogas. Por quê? Ela se vê condenada na sua consciência, e quando se vê diante de Deus, ela se vê indigna. Ela se vê condenada nela mesma por causa de um vício, por causa das atitudes carnais. Então isso tira dela, rouba dela a força de buscar a Deus. A certeza de que ela é aceita por Deus. A certeza de que Deus ouve a oração dela. E foi isto que aconteceu com Adão e a sua mulher. Começaram a se acusar e a falar, ouvimos a tua voz soar no jardim, tivemos medo e nos escondemos. E quando foi que Deus condenou eles? Deus, para mostrar isso, para trazer de novo a sã consciência, sacrificou o animal. Segura aí que nós vamos falar sobre esse sangue, esse sacrifício. Então Deus sacrificou o animal e para a consciência as vestes foram apenas para a consciência, para trazer de volta a sã consciência de uma relação com Deus. As vestes demonstram a sã consciência, trazer de volta a sã consciência ao homem. Você está vendo? De volta a sã consciência ao homem com Deus por meio da oração. Então aquela veste daquele animal já demonstrava que o homem teria agora um retorno de comunhão com Deus por causa que ele estava vestido naquelas vestes, homem e mulher. Agora, só que existe nessa morte deste animal, desse cordeiro, existe um sangue que foi derramado antes. E é esse sangue não foi derramado à toa, mas ele foi derramado propositalmente, fazendo um sinal, fazendo uma imagem para o futuro. Ora, se é uma imagem para o futuro, então, abençoados, vamos compreender o seguinte, a pergunta é, Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Se o homem pecou, por quê? É a pergunta. Deus não perdoou o homem. Porque ele não reparou com o derramamento de sangue, aquele animal serviu, aquele sangue serviu ou não para Adão e a sua mulher? Aquele sangue perdoou ou não perdoou o pecado de Adão e a sua mulher? Nós vamos ver, nós vamos ver que esse sangue não foi perdoado. Esse sangue não serviu diretamente para o perdão de Adão e a sua mulher. Por quê, irmão Paulo? Porque se o sangue serviu de perdão para Adão e a sua mulher, Eva, então por que as sentenças no capítulo 3 veio sobre o homem? Vamos lá ver. Vamos ver a sentença, capítulo 3. Vamos ler do verso 12 em diante. Então Adão vem acusar a mulher. Vamos ler aqui. Então disse Adão, a mulher que tu me deste, ele acusou a mulher, me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher, e Deus vem perguntar à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente
me enganou. Deus aqui está perguntando propositalmente, mas ele é onisciente, ele sabe. Ele sabia. A serpente me enganou e eu comi. Então a mulher agora transfere a responsabilidade para serpente, como se existisse uma cobrinha que falasse. Isso não é verdade. Essa serpente aqui foi colocada por Moisés como o quê? A mente do homem fazendo oposição a Deus. É o mesmo que ela dizer, olha, eu fui pego, eu fui traída pelos meus pensamentos. Nós podemos fazer literalmente essa tradução e dizer, eu fui traída pelos maus pensamentos que surgiu na minha mente. Eu fui traída pelos meus pensamentos, pelo mau pensamento que surgiu na minha mente contra o Senhor. Então disse Deus à serpente, agora quando ela praticou a transgressão, o pecado da ordenação de Deus, então agora sim, existe uma vida espiritual. Por quê? Porque a glória que estava sobre Adão, com que Adão foi formado, aquele corpo, dentro dela e fora, a parte de fora brilhava, tanto que vemos que Adão e a sua mulher olham o exterior e vê que não há luz, ele se vê nu, se vê humilhado, significando dizer que eles perderam as vestes reais, as vestes de luz. Então aquele espírito querubim que fez oposição a Deus, que foi o homem Adão, conhecido por nós como o homem Adão, que estava ali dentro daquele corpo, que foi chamado de Adão, o homem Adão, aquele espírito querubim transformou-se na oposição a Deus em trevas, um ser trevoso. Ele que era um ser de luz, ele se transformou em um ser de trevas. Aquele querubim que foi formado Adão. Ele se transformou em trevas. Tanto que Adão agora, quando olha para si, esse Adão, a alma vivente, ele agora se tornou alma vivente, né? Vivendo somente pela alma e pela carne. Então, ele agora olha para si e se vê sem luz, se vê desnudado, ele e a mulher, porque geraram um ser espiritual. Ele, em acordo com a sua mulher, os dois juntos geraram um ser espiritual, Satanás. Jesus falou que onde estiver, se dois ou mais de vós concordarem, ligar de qualquer coisa aqui na terra, será ligado nos céus. Então, nós temos que compreender, irmãos, que a autoridade e o poder divino foi colocado sobre o homem, Adão. Além disso, ele veio no estado de glória, e ele no estado de glória, quando fez oposição a Deus, ele transformou-se em um ser de trevas. Em um ser de trevas. Então, é isso que aconteceu. Agora, esse poder que outrora foi poder de Deus sobre o querubim, que é comparado a Ezequiel 28, estavas no Éden, jardim de Deus, está falando do governo do rei de Tiro, né? E também Isaías fala comparando ao rei da Babilônia. Então esses governos, esses homens suntuosos, ricos, apoiados em si mesmo, que outrora estavam até com um caminho correto diante de Deus, mas se perverteram porque o coração se elevou, desejando ser igual a Deus. A riqueza, o poder de domínio sobre os reinos, fez com que o coração dele se elevasse. Por isso, há uma comparação com Adão. O Éden é citado, o jardim de Deus é citado, e é feita uma comparação. Existem irmãos em graça aí que falam, não, irmão, isso aí é uma comparação, é o rei de Tiro, isso aí tá falando de um homem. E onde meu irmão? Explica para nós onde é
que o rei de Tiro esteve no Éden. Aí eles falam, não, Éden foi um lugar físico. Existiu o Éden lugar físico? Existiu, tanto que foi lá que Adão começou a história humana. Ali no Éden físico que Deus trouxe o Éden espiritual. Isso nós não negamos. Mas isso não está ligado ao Éden físico. Está falando de um homem no seu estado de glória exaltado. Deus está mostrando que da mesma forma que aconteceu com Adão, iria acontecer com este homem. Tanto que estava, aqui não fala só o Éden, jardim de Deus, mas está falando um monte de Deus. O monte de Deus é santidade. Estava no monte de Deus, nas pedras afogueadas andava. Manda eles explicarem para nós como é que esse rei, seja o rei da Babilônia ou o rei de Tiro, onde é que eles andavam em pedras afogueadas, amados? Está falando de um assunto relacionado, comparado a um assunto espiritual, angelical. Tanto que mostra a glória dele comparada às pedras preciosas. A mesma descrita lá no livro de Apocalipse, mostrando o estado de Adão. O estado daqueles que estão glorificados lá, como os 12 apóstolos no estado glorificado, a tribo de Israel no estado glorificado, com as pedras, com o peitoral, com as pedras preciosas. Oh, amado, mas eles não querem admitir e enxergar a verdade. É comparado essas pedras, essa glória, lá no livro de Apocalipse, das 12 tribos de Israel e também dos 12 apóstolos, recebendo a glória, aqueles que foram salvos. Agora com o seu brilho, mostrando que eles estão cobertos de glória, eles seriam a cidade de Deus. Oh, abençoado, como é que podem negar um fato que é verdade? Então o ser espiritual foi gerado sim, e para isso tinha que ter o quê? A união, a concordância do homem com a mulher. Pela concordância do homem e a mulher, em comum acordo, no mesmo espírito, foi gerado por meio de José e Maria, que não tiveram relação sexual. Deus, quando formou Adão, não formou para ele ter relação sexual, porque eles gerariam filhos espirituais não pela relação sexual. Apesar deles serem físicos e espirituais, eles gerariam não pela relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual é corruptível. Deus precisava de um corpo espiritual, um corpo incorruptível, filhos incorruptíveis. E José e Maria geraram o quê? Pelo livre acordo de se sujeitarem à ordenação de Deus. Geraram Jesus. Foi colocado no ventre de Maria o Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja foi gerada em Cristo. Não houve sexo. Como que se fala igreja hoje? Vocês anunciam aí, os ensinadores da graça, sobre igreja, que todos anunciam. E como que se fala de uma parte feminina, igreja, se não houve sexo? Como que se fala de noiva? Vocês ensinam sobre noiva, a noiva do cordeiro, a esposa, se não houve sexo. Você está entendendo que no acordo espiritual, no mesmo propósito, geraria-se filho. Cristo gerou a igreja no seu sono. Ele primeiro anunciou quando esteve aqui, na sua morte, quando ele levantou, quando ele ressuscitou, a igreja já estava reunida numa casa. Os discípulos estavam ali, entendidos pela palavra de Deus, confirmada em Cristo, na sua ressurreição, esperando a ressurreição de Cristo. Então eles estavam reunidos, adorando e falando das coisas concernentes ao reino. Ali já surgiu a igreja, e o Espírito Santo veio confirmar isso no batismo do Espírito, que ali mostra o quê? O nascimento real da igreja, aonde o Espírito é derramado copiosamente sobre todos. Então ali está demonstrando uma nova criação, um novo ministério, está nascendo a igreja de Cristo. Então vemos que o sacrifício de Deus
em matar o animal e cobrir o homem, não retirou a condenação do homem. Agora vamos ver aqui. Então disse Deus, no verso 14, capítulo 3, verso 14. Disse Deus à serpente. Agora existe um ser espiritual, que foi denominado como serpente, né? Serpente. Existe, agora Deus está falando para um espírito, tá? Deus não está falando para o vento ou para a cobra, não. Deus não está falando para a cobra, para a serpente, não. Ele está falando para um ser espiritual. E disse o Senhor à serpente. Não está falando para a cobra, não, tá? É para um ser espiritual. Porque Deus é espírito, ele fala com o espírito. Por que fizeste isto? Porque fizeste isto, maldito serás sobre toda a fera, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás. Então a linguagem aqui é espiritual. Quando fala de animal como fera, mais maldita que todos os animais, que todas as feras, está relacionado o que? A maldade, a mente do homem, está relacionado à língua do homem. Lê lá no livro de Tiago, capítulo 1, vamos lá, vê lá 1,12, fala sobre, acho que é 1,12 ou 2,12, fala no livro de Tiago, diz que a língua, ela é como a fera que não se domina. Ela é como a fera do campo que não se domina. E Tiago fala, ó, nós colocamos cabresto no cavalo e ele nos ouve. Nos animais de grande porte e eles se deixam ser domados. Mas a língua é difícil de se domar. Está falando da fera, né? Da fera que é a língua. Mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás. A cobra, ela anda sobre o ventre, está dizendo, tá vendo? É por isso que a cobra se rasteja. Antes ela tinha duas patinhas. O irmão Paulo já ensinou assim errado. Quando estava no sistema religioso, o irmão Paulo já teve esse pensamento equivocado, achando que a serpente tinha pés. Não, que andava em pé, não. Existe até animais parecidos com serpente que andam em pé, né? Existe aí calangos, existe aí que eles chamam de... Existe uma espécie de calango, como se diz? Lagarto, né? Iguana, que chega a andar com as duas perninhas em pé. Parente da cobra, da serpente. Mas isso não está dizendo... O andar sobre o ventre fala de uma linguagem espiritual, humilhação. Porque senão, aqui também está dizendo, e comerás pó. A serpente se alimenta de pó? Aí você ignorantemente vai falar, não, irmão Paulo, ela se alimenta porque ela anda rastejando. Não. Aqui está falando de comer, se alimentar de pó todos os dias. Ora, amado, presta atenção, a cobra come pó todos os dias, ela sai e fica, vou comer pó, hoje eu vou comer pó, vou rastejar, vou comer pó, não quero comer animal, não quero comer inseto, não quero comer nada, meu alimento é pó, é isso? Não, amado. Então, aqui comer pó é se alimentar do quê? Da natureza humana. O homem não foi formado do pó da terra, é se alimentar da natureza humana, fala do estado de dominação sobre a natureza humana. Aonde? Aonde é que ele iria dominar? O braço? O braço não, a perna não, o pé não, a orelha não, o nariz não. Ele tinha que estar daqui para cima, porque a cabeça é que domina, que controla o corpo. Aonde é que ele estaria? Aonde ele nasceu, aonde ele foi gerado por Eva. Aonde é que ele foi gerado? Na mente. Então, é na mente do homem que também tem a massa cinzenta que vira pó na morte do homem. A mente vira literalmente pó. Então, é na massa cinzenta, no cerebelo, que vira pó, né? Que é a real manifestação do homem como pó, quando morre, ela vira pó. Então, é na mente do homem que o ser espiritual Satanás foi gerado e ali ele iria
ter a capacidade de dominar as outras mentes. Por isso que Deus fala numa linguagem espiritual: comerás pó todos os dias da tua vida. Então ele tinha um tempo limitado na vida dele. Todos os dias da vida dele ele ia comer pó, enquanto ele vivesse. Então ficou essa sentença para ele. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, porque darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, significando dizer que a mulher, ela iria estar sujeita ao marido, mesmo em estado ruim, mesmo em estado de inconformidade. Você vê que as mulheres hoje sofrem muito, né? Por quê? Porque está ligada a um filho, ela ainda suporta coisas do marido, as mulheres são ofendidas, muitas das vezes maltratadas, e ela tolera tudo isso. Isso tudo relacionado ao quê? À determinação da condenação espiritual que o homem passou a viver. Agora quero deixar bem claro que não que Deus tenha feito isso. Vamos deixar bem claro. E Adão disse: porquanto deste ouvido à tua mulher, tu se sujeitou a ela e não à minha voz, e comeste da árvore que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra se tornou maldita porque Deus amaldiçoou a terra? Não. Deus amaldiçoou o homem e a mulher? Não. Você está vendo aí que não foi Deus que amaldiçoou o homem e a mulher, mas o próprio homem, a partir da oposição a Deus, quando trouxe as trevas sobre a criação, é que vai viver agora essa sentença de maldição. Vemos que Deus apenas anuncia aquilo que vai acontecer a partir dali e nas coisas futuras. Deus, na sua onisciência, dita para o homem a sentença do que vai acontecer a partir do pecado. E espinhos e cardos também te produzirá a terra, né? E comerás erva do campo. Agora ele diz no verso 19: e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que você volte à terra, até que morra, né? Porque dela fosse formado, e és pó, e ao pó tornarás. Então, abençoados, vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos passar para o próximo vídeo. Paz.